Estamos dando continuidade, bloco 2, gesto de carinho, encontros e marcantes. O Monsenhor Fagundes era conhecido por sua enorme sabedoria e bondade. A senhora lembra de algum momento, de conselhos, palavras, gestos de carinho específico que ele tinha tido com a senhora e sua família? Lembro, sim, e muitos. Monsenhor era assim aquela pessoa que a gente realmente tinha medo, mas ele tinha um gesto de carinho. Ele nos chamava de filha ou filha, a depender da situação. Quando fosse algo para chamar a atenção, ou filha, aí ele repreendia um pouco, né? E um gesto assim que marcou muito foi quando minha mãe faleceu. A gente morava lá na rua Ceará e ele mandou me chamar. Ao invés de ele me consolar, eu que consolei o Senhor, porque ele me falou assim: ô filha, agora eu fiquei órfão. Eu falei: não, meu senhor, o senhor não ficou órfão. O senhor tem nós aqui como pessoas que querem muito bem o senhor. O que minha mãe fazia com o senhor, nós vamos continuar fazendo. O que era que minha mãe fazia? Uma simples sopinha para ele. E toda noite, Zumira, que trabalhava com ele, vinha buscar aqui essa sopinha aqui em casa. E às vezes, quando a gente estava lá na rua Ceará, ela também ia. E aí, quando Zumira não vinha, ele já deixava a porta só no trinco. Aí a gente mandava minhas sobrinhas levarem. Elas iam morrendo de medo, mas também só ia na dupla, Cristiana e Sabrina. Ia abrir a porta, deixava lá na mesa. Aí Monsenhor falou assim: já deixou aí? Elas riem até hoje. Deixa aí e vá. Pronto. As meninas decoraram esse tom de Monsenhor, que até hoje elas lembram disso. Havia algum momento do ano, como o próprio São João, Natal, as festas da igreja, em que o convívio com ele ainda mais marcante para a vizinhança? Sim, havia sim. As festas de São Sebastião eram muito marcantes aqui para nós. Ele mesmo planejava e distribuía as tarefas. Ele dizia assim: Almira vai ficar com o leilão, com os assados por leilão. Zuíno vai anotar esses leilões. E assim ele dividia a tarefa. Ele escalava também quem sairia com a bandeira e quem ia sair com a lista no comércio, para angariar fundos, né? E a missa, na festa de São Sebastião, pela manhã tinha os batizados e os casamentos. Era movimento aí na praça. E à tardinha a missa campal. Essa missa campal era cantada pelas crianças, pelos jovens, toda em latim. E quem ensaiava essa missa com a gente, na época que eu era criança, era o seminarista Olímpio Trindade, mas ele não ficou padre não. É Olímpio Trindade, filho de Dona Esté Trindade. E aí era uma missa muito bonita. E na época de Natal ele dava uma saidinha para visitar alguns presépios. E aqui em casa ele vinha assim uma visita rápida. Ele também era mariano. Ele gostava muito das novenas do mês de maio. Ele chamava Nossa Senhora minha mãe e rainha.
O São João era mais na roça, eu acho que era em Itaquaraí. E São Pedro era em Aracatu. A festa do Bom Jesus também era muito participada, principalmente quando as irmãs chegaram aqui em Brumado. Podemos também relembrar alguns encontros que o Monsenhor já teve aqui conosco. Podemos dizer, o jubileu de ouro dele foi muito marcante. Posso dizer que o primeiro encontro de normalista que houve aqui em Brumado, não sei se, acho que vocês são mais novos, não foi da época não. Nós chamamos o Monsenhor para fazer a abertura. Eu e Ceiça fomos convidá-lo. E ele falou assim, não vou não, porque eu estou desatualizado. E a gente incentivando, não, o senhor tem que ser o senhor. Mas as homilias do Monsenhor até hoje são muito atualizadas. E nesse encontro ele nos falou que usou até uma palavra de Jesus, né? Ide e ensinai. Mesmo que os homens daqui da terra não dê valor para os professores, mas Deus está no céu, está vendo o seu trabalho. Então faça o melhor que vocês puderem. Teve também Se a senhora pudesse fechar os olhos agora e se lembrar do sorriso dele, do jeito de falar, qual imagem mais forte viesse à sua mente? Realmente o Monsenhor tinha umas risadas muito gostosas, né? Principalmente quando era crítica. Mas Monsenhor foi nosso professor de latim. E era uma disciplina assim difícil. Isso na 3ª série de ginásio. Olha onde é que está. Vi esse filme assim. Minha turma era muito grande. E quem está vivo hoje, acho que ainda lembra dessa façanha que a gente fazia. A gente entortava todas as filas e abaixava a cabeça para Monsenhor não ver a gente e não mandar ler. Porque se a gente lesse em latim errado, ele dava aquela risadona dele. Outra coisa a gente pode ver formalmente pós-prova de latim. Nessa prova de latim, ninguém sabia nada, não. E era cada um querendo ajudar o outro, que até hoje eu acho que isso ocorre, né? E era aquela barulheira de papel, e querendo pescar e ninguém sabendo onde é até que achava essa pesca. Aí, e Monsenhor passeava para cima e para baixo na sala, mas eu acho que ele está vendo toda a movimentação da cola, né? E aí no final da tarde, quando a gente descia essa rua do asfalto aí, hoje Marcolino mora, e a gente veio conversando, eu, Monsenhor, alguns colegas, e perguntando como é que foi a prova, cada um falando. Aí ele falou assim, dois cegos, um levando o outro, cai tudo no buraco. Oxalá que vocês passem de ano. E com o passar do tempo, o Monsenhor foi necessitando da gente, né? São outros momentos, outra década diferente. Aí eu já estava em fase adulta, formada, trabalhando. Monsenhor já estava necessitando do nosso apoio. Eu, seu Tião Bernardino, dava muito apoio a ele aqui. Aí nós o levamos para fazer uma cirurgia de catarata em Salvador, lá no Hospital Santa Luzia, com o Dr. Eduardo Príncipe.
E numa outra década, levamos novamente para fazer outro procedimento com o doutor Nilo Leão. E aqui ele com a saúde meio abalada também, os médicos daqui de Brumado, doutor Ivan, doutor Cláudio, os médicos do SONEP, dava muita assistência a ele, eram assim, com muita presteza. O senhor está doente, os médicos já deixaram tudo e vinham acudir no senhor Fagundes. Numa dessas viagens, Salvador muito quente, né? Eu falei, Dora é a esposa do seu Tião. Dora, vai levar água para Monsenhor, Dora. Aí ele perguntou, Dora, quem disse que eu estou com sede? Foi Terezinha. Fala com ela que eu não estou com sede, não. E não bebia água, era teimoso.